Bom dia, gente! Excelente segunda-feira para todos nós. Eu vou aqui programar ainda pra gente conseguir transmitir no YouTube, tá? Então, já eu começo a live e eu vou chamar a Jo hoje aqui também pra gente meter fogo no negócio mesmo, né? Pra gente fazer acontecer de verdade. Deixa eu programar a transmissão aqui no YouTube. A gente tá fazendo uns testes no YouTube aqui pra ver se funciona, né? Aí vamos ver se o pessoal do YouTube vai conseguir ver a live por lá. Nossa, é muito legal, hein? Muito legal esse de hoje, assim. Se der certo lá no YouTube, o pessoal vai conseguir ver como se estivesse vendo no Instagram. Muito legal. Deixa eu programar aqui primeiro. Bom dia, gente. Tô programando a live lá pro YouTube e já a gente começa. Eu vou chamar a Jo. Hoje a gente vai falar sobre aquele sabotador que faz a gente pensar demais e não conseguir tomar uma decisão. Aquele que acha que sempre precisa saber mais um detalhe, sabe? Hoje a gente vai falar sobre esse sabotador. Enquanto isso, eu tô programando aqui pra gente conseguir passar a live lá no YouTube também. Tô fazendo uns testes diferentes. Aqui, cada dia diferente, pra ver qual que é a melhor forma pra vocês ver lá no YouTube também, né? Porque depois que vocês assistirem aqui no Instagram, se vocês quiserem ver a live de novo, ela vai estar lá salva pra vocês, tá? Então, gente, bom dia. Eu já vou chamar a Jo aqui e aí a gente vai começar. O sabotador de hoje é um sabotador que por muito tempo ele me sabotou. Eu achava que eu precisava saber todos os detalhes. Eu achava que eu precisava conferir tudo antes de tomar uma decisão. Eu achava que a gente precisava usar mais a razão do que a emoção. E todas essas informações acontecem com o sabotador de hoje, tá? Jo, bom dia, tu tá aí já? Deixa eu dar bom dia pra quem entrou e pra quem tá na live. Bom dia, Gui, bom dia, Jéssica, bom dia, Jo, já vou te chamar. Good morning, Caça, bom dia, Débora, bom dia, Rodinei, bom dia, Cícero. Vou chamar a Jo aqui pra gente iniciar. Vamos lá, tô te chamando aí, Jo, vê se vai o convite. Será que foi? Gente, para quem tá na live, fica o convite se se algum de vocês, né, quiser participar algum dia das lives aqui, só mandar um direct que a gente faz acontecer, tá? Jô, tá indo o convite aí para ti? Tô mandando aqui. Vamos lá. Tô mandando o convite aí, Jô. Eu vi que ele demora um pouquinho, né? Ou qualquer coisa, Jô, manda para mim te aceitar, para te participar, igual tu fez esses dias. Ó, deu um aviso aqui que a Jo não está conseguindo entrar. Vamos de novo, Instagram. Convidar Jordene Martins de novo. Deu certo? Oi, Jo, deu certo. Bora. Bom dia! Como é que tu tá? Tô bem, e você? Tudo certo também. Como é que foi o final de semana ontem? Foi tudo bem, graças a Deus. Dia lindo aqui ontem. Fez a festa? Ontem? Teve festa? Não, foi sábado que a gente fez um churrasco pra mãe. Foi no sábado. Legal. Uhum. E vocês aí, pessoal que tá na live aí, como é que foi o final de semana? Teve churrasco? Como é que foi o final de semana de vocês? Ó, deu um erro ali. Beleza. Jô, ontem meu final de semana foi só de estudo. Final de semana longo, falaram.
Ontem, meu final de semana foi só de estudo. No final de semana foi sexta, sábado e domingo, dessa forma. Só trabalhando, estudando pra caramba, conhecendo muita coisa aqui pra trazer para vocês, né? Dando coragem para trazer novidades também, fazer coisas diferentes, fazer coisas grandes, né? Mas foi um final de semana longo, igual o Gui falou, e de muito estudo. Ó, que bom, ó, o Rodinei também, muito estudo. Muito legal. Vamos lá, Jô. Separei algumas coisas hoje aqui sobre o sabotador hiperracionalista. Já tinha ouvido falar desse sabotador, Jô? Não, Rafa. Não? Não dessa maneira, Aham. né? A gente, Mas, mas já estive nesse lugar quando você me mandou ali, eu li, com certeza. pois é. É ruim quando a gente, principalmente quando a gente tem personalidade do sabotador, ele acontece muito mais forte, né? Que é o caráter realizador, no meu caso, igual a gente falou nas lives passadas. Mas tem características de outros sabotadores que a gente acaba pegando também. E aí, muitas vezes, a gente não tem a personalidade. Quando eu vou descrever aqui, pessoal, para vocês que estão na live, tem horas que eu vou descrever algumas características e vocês vão olhar e vão pensar assim: isso não é uma característica minha. Mas olha só, não é para vocês olhar se vocês têm uma personalidade desse jeito, das características que eu vou falar. E se vocês já se sabotaram devido àquela característica. Quando a gente fala de sabotador, a gente não está falando do tipo de perfil, a gente não está falando de personalidade, a gente não está falando disso. A gente está falando de ações, de pensamentos, de comportamentos que a gente tem que faz a gente se sabotar e não ter uma atitude legal e não ter uma atitude correta, não conseguir ir para frente, travar, coisas nesse sentido, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que esse sabotador de hoje ele impacta muito os nossos negócios, principalmente. Porque se a gente não cuidar, a gente acaba sendo arrogante, a gente acaba sendo frio, a gente acaba não tendo empatia pelas pessoas que convivem ao nosso redor. Mas vamos lá, que a gente vai explicar para vocês entender o que é o hiperracionalista, né? O racionalista, quando a gente fala uma pessoa racional, Jô, quando eu falo uma pessoa racional, o que vem na tua mente? Que não leva pro emocional, racional e emocional, tipo cabeça e coração, né? Então, é isso? Isso. Ou age mais com a cabeça e não deixa com que o emocional. Eu acho que muitas vezes, quando eu comecei a ler ali, Rafa, eu Uhum. me vi ali quando eu queria me proteger, sabe? Me proteger, não queria sofrer, então vou mais pro racional do que pro emocional, porque muitas vezes, se a gente escutar muito o coração, também não dá muito certo, né? Sim. Mas aí que tá. Por isso que existe a personalidade, que tem os pontos que tu pode aceitar, e aí tem os pontos negativos que a gente chama isso de sabotador. Todo sabotador, todos que a gente falou ao longo desse tempo que a gente vai continuar falando, que ainda tem mais alguns, todos esses sabotadores, eles são uma fuga para a gente esconder das nossas emoções. Então, um se esconde atrás do trabalho, outro se esconde ajudando os outros, outro se esconde atrás do perfeccionismo e o outro se esconde atrás da... A pessoa hiperracional é aquela pessoa que ela é hiperracional, né? Que ela age demais com a razão. Como tu falou, né? Tem emoção e a razão. Ela age demais só pela razão. Ela acha que dá para separar a razão e a emoção. E aí ela pensa o seguinte: se eu não sentir, eu não vou sofrer. Se eu não sentir, eu vou tomar uma decisão correta e nada de errado vai acontecer na minha vida. E aí essa pessoa, ela vai lá e ela age sempre pela razão. Só que, e eu, Rafaela, eu já fui muito assim, tá? Já fui muito assim. Até que uma vez eu tive uma discussão com um chefe meu, né? E ele falou: Rafinha, eu era novinha, né? Rafinha, não tem como separar a razão e a emoção. E aí eu pensava: não, tem sim, né? Sabe quando a gente é adolescente, assim, e é aquela adolescente que eu sei tudo? A gente tem sim separar a razão e a emoção. E ele, Rafinha, não tem como. E eu pensava justamente isso, que a gente conseguir tomar uma decisão na nossa vida, seja ela qual for, só com a razão. E aí, de tanto ele falar, de tanto eu ouvir, de tanto eu amadurecer, eu entendi que a gente toma todas as
decisões, basicamente, na nossa vida, a gente toma baseado no emocional. Só que em cima do emocional, a gente usa a razão. E qual que é o problema dessa pessoa hiperracionalista? Ela acha que ela tem que descartar o que ela sente. Ela acha que ela precisa descartar o que ela sente. Ah, eu tô aqui com o meu funcionário e ele chegou tarde e era um problema familiar. Ele pensa assim, regra é regra, azar. Vamos supor que era uma emergência familiar. Ele pensa assim, regra é regra, azar. Chegou atrasado, o que eu posso fazer? Azar. Vou ter que dar esqueci a palavra, mas vou ter que aqui dar uma carta para ele, esqueci a palavra. Vou ter que aqui dar uma Advertência. advertência, sei. Obrigada, Ju. Vou ter que dar uma advertência para ele, é azar, porque regra é regra. Por que ele não me avisou lá na hora que tava pegando fogo na casa dele, que a casa dele tava pegando fogo? E o racionalista, o hiperracionalista é assim, ele não consegue, e ele não consegue de fato, tá? Porque ele tá tão naquele mundo automático dele que não consegue ter essa chave assim, não, opa, parar e refletir. Eu preciso parar e entender de fato o que está acontecendo. O racionalista ele vai lá e age dessa forma. E aí o que acontece? Ele acaba sendo visto como uma pessoa fria, ele acaba sendo visto como uma pessoa ignorante, ele acaba sendo visto como uma pessoa que não se importa com ninguém, não se importa com ele, ou só com a empresa, só com o objetivo dele. Porque as pessoas ao redor, eles vão sentindo isso, que não importa o que eles façam, essa pessoa não vai dar importância, que essa pessoa vai pensar só no racional, que essa pessoa vai pensar só nas regras da empresa, né? Eu já tive experiência, sim, né? De ver lá, às vezes, os filhos dos meus colaboradores mal, né? E aí o colaborador tinha que sair para ir lá, dar atenção. Só que no final, a gente tinha que aplicar a regra, que era essa advertência. A gente tinha que aplicar a regra, que é ir lá xingar, cagar na cabeça, dizer, ó, isso aqui é errado, por que não me avisou que a casa estava pegando fogo, né? Isso não é correto. A gente precisa saber dosar. É a mesma coisa a questão de decisão, né? Gente, bom dia. Deixa eu dar bom dia de novo para quem eu não dei antes. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Edu. E bom dia, Rodinei. Acho que eu dei bom dia antes pro Rodinei, né? Se não dei, eu dei 2 vezes. E mesma coisa para tomada de decisão, né? Vamos supor que a gente, sei lá, pensando em empreendedorismo, a gente tem que fazer uma compra dos produtos para vender. A gente precisa usar o emocional e o racional para tomar uma decisão. Como que seria para a gente fazer uma compra, para a gente vender os produtos, né? Como que seria para fazer essa compra? Eu teria que pensar assim, opa, olha lá, o meu atacado ali tá com uma promoção gigante. Vou comprar 5.000 de produtos. Aí, ok, vem essa emoção, né? Tem que comprar o máximo suficiente. Olha só o quanto de desconto eu vou ganhar. Vem emocional falando. E aí vem a razão. Opa, mas se eu comprar esses 5.000, eu vou comprar em peças que eu posso vender? Eu vou comprar em produtos que eu posso vender? Esses 5.000, eu vou demorar quanto tempo para pagar? E esses 5.000 vai ser benéfico para mim? E aí a gente tem que fazer toda aquela análise, né, de negócio. Só que quando a gente tem um sabotador racionalista, ele pensa demais, só nesses pontos negativos, e ele não toma decisão. Ele fica ali, não, opa, 5.000, não vou pagar nunca. E aí essa pessoa não consegue abrir um negócio, essa pessoa ela não consegue dar uma alavancada no negócio dela. Essa pessoa ela fica ali só no racional, no racional, no racional e não consegue fazer. Tem alguma coisa que tu lembrou aí, alguma característica que tu pensou, olha, acho que já conheci uma pessoa assim. Talvez até a Rafinha. Não, eu mesma, não vou, não, não. Eu mesma, Rafa, eu mesma já estive com esse sabotador muito aguçado, né? Que ele tem que ter na gente, tem que ter, na verdade, esse sabotador, mas não de uma forma que ele sabote. Mas algumas vezes eu já agi com a razão, mais com a razão, sendo racional, no sentido de tentar me proteger, sabe? Achando que eu tava me protegendo de alguma coisa, de uma amizade, alguma coisa. Ah, não, vou ser racional, tenho que ser mais dura, tenho que ser mais firme, sabe? E acabando que não deu certo, né? Porque tem que ter um equilíbrio, assim, né? Então, batendo aqui só um pouquinho, tá? Já volto. Beleza. E, gente, até mesmo em tudo na nossa vida, eu falou, a gente precisa ter um cuidado, né? A gente precisa ter um cuidado de
de saber dosar o emocional e o racional, mas a gente não pode ir pro lado exagerado das coisas, né? A gente não pode agir só pela emoção e a gente não pode agir só pela razão. Como eu falei, a gente sempre vai tomar uma decisão, isso é inevitável. A gente não tem como escolher, sabe? Porque a gente sente primeiramente. Primeiro a gente sente o que a gente tem que fazer. Isso é sentimento, isso é emoção. Então a gente vai sentir o que a gente tem que fazer e em cima disso a gente vai analisar. Isso é a decisão correta? Em cima disso, a gente vai botar o racional. Só que quando a gente se sabota, a gente coloca o racional em cima de tudo e a gente até sente algumas coisas. A gente sente, eu deveria tomar essa decisão, porque isso aqui é mais correto, porque eu me coloco aqui no lugar do outro e eu sei o que ele está passando. Só que essa pessoa racional, ela não consegue, ou melhor, ela ignora tudo isso para ela tomar a decisão que, por regra, é mais fácil para tomar essa decisão que, por regra, deveria ser assim. E aí, isso é o sabotador. É quando a gente deixa, nesse caso, o racional falar muito alto e vai lá e age de acordo com aquilo, ignorando tudo que sente, ignorando tudo que faz. Imagina agir dessa forma com os pais. Porque o racional, ele é uma pessoa também que ele estuda muito, muito. Estuda muito, 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 muito. É aquela pessoa que se afunda nos estudos. É aquela pessoa que ela é muito concentrada também. Então, imagina uma pessoa racional, tá? Para todo... como é que é? Para martelo, todo parafuso é prego. Então, imagina uma pessoa estudando, estudando, estudando pra caramba. Ela vai se tornar expert num assunto ali, né? E aí ela vai lá conversar com os pais dela. Vamos pensar, uma pessoa que ela empreende, né? Uma pessoa ali, eu tenho vários negócios, eu abro vários negócios, sei de estratégia, empreendo pra caramba, blá, blá, blá. E aí ela vai lá nos pais. E os pais são aquelas pessoas que sempre trabalharam ou autônomo ou de CLT, são aquelas pessoas que sempre trabalharam na Petrobras e de diarista, são aquelas pessoas que chegou na época de aposentadoria e a aposentadoria não tá dando. Só que eles não conseguem pegar nenhum emprego mais. E eles já têm 60 anos de idade. Só que esse hiperracional aqui é aquela pessoa que empreende e é racional demais. Ela não consegue entender as coisas, não consegue ter empatia. Ele só acha que o conhecimento que ele tem é o que resolve as coisas do mundo, tá? Aí esse hiperracional aqui, ele vai lá na casa dos pais e vai ver os pais falando assim: bah, filho, tá difícil. O salário da Petrobras ali não tá dando, a tua mãe tá precisando de uma Unimed, blá, blá. Né? Aquele papo que a gente, infelizmente, a gente conhece, né? E aí, o hiperracional, ele não vai se colocar no lugar dos pais. Ele vai dizer assim, mas por que tu não vende aí uns picolé? Por que tu não sai na rua aí, no sol aí de 40 graus para vender alguma coisa? Porque o hiperracional, ele acha que é só assim que as coisas se resolvem. Ele acha que é só o conhecimento que tem que resolve as coisas. E como eu falei, para martelo, tudo parafuso é prego. E o hiperracional, ele não consegue se colocar no lugar do outro e assim, realmente está difícil, porque o conhecimento que vocês têm não é o conhecimento que eu tenho, a forma que vocês foram criados não é a forma que eu fui criada, as condições que vocês têm não é a mesma condição que eu tenho. O hiperracional, ele não faz isso. E é automático, é inconsciente, tá? Então, ele é aquela pessoa que ele vai para casa dos pais, vai ficar brigando, vai ficar debatendo, porque ele adora uma discussão. Ele é aquela pessoa que, de certa forma, vai ser fria, vai ser um pouco egoísta, porque ele não vai conseguir colocar no lugar do outro. E, infelizmente, a gente está falando de uma pessoa hiperracional que vive na dor. É uma pessoa que ela se esconde atrás de toda aquela sabedoria que ela tem. Só que olha só um outro detalhe bem importante. Esse hiperracional, ele se esconde tanto atrás do conhecimento dele que ele acha assim, ninguém tem o conhecimento que eu tenho. Ninguém vai fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Então, eu tenho que fazer tudo sozinho. E essa pessoa ela se sobrecarrega de um jeito que ela não dá conta. Só que ela tem aí também. Porque ninguém vai fazer do jeito dela. Então, é melhor que ela fique se fudendo aqui e fazendo desse jeito mesmo. E aí a gente vamos pensar assim, tá, mas o que eu posso fazer então? Né? Vamos pensar, olha só, eu tive um insight agora de manhã que eu pensei, caraca, eu tenho que fazer isso mesmo. Porque a gente acha que só a gente. Eu me sabotei, tá? Nesse hiperracional mesmo. Eu me sabotei. Eu pensei assim, nossa, eu preciso fazer meu almoço. Eu tenho almoço feito só por mais um dia. E eu comecei a fazer marmitas, né? Só que
nessas marmitas que eu faço, eu preparo umas marmitas aí para uns 3, 4 dias apenas. E nesse meu preparar, eu perco umas 3, 4 horas preparando. E aí, hoje de manhã eu tava aqui lavando a louça. Tava aqui preparando café. E aí veio pra mim assim, nossa, e se eu pagasse alguém pra fazer o meu almoço? Aí eu pensei assim, nossa, se eu pagar alguém pra fazer uma comida aí pra uns 15 dias, eu vou economizar cerca de 15 horas do meu tempo. Né? Quase um dia de trabalho, um dia e pouco de trabalho. Eu vou economizar 15 horas do meu tempo. E aí veio o sabotador, o hiperracionalista. Porque ele ficou pensando assim, ó, tá, só que eu vou no mercado e compro as coisas saudáveis. Eu, quando eu vou preparar a comida, eu preparo sem óleo ou com o mínimo óleo possível. Eu, quando eu vou preparar, quando eu vou fechar as minhas marmitas, eu coloco as quantidades de gramas exatas. O hiperracional, ele é exato, tá? Eu coloco as minhas gramas exatas, sem erro, sem falhar. Se eu pedir para uma pessoa, uma dona chica, para ela preparar as comidas para mim, ela vai passar nas porcentagens de frango. Se eu como 100 gramas de frango, essa pessoa ela vai lá e vai colocar 102, 105, 97. Não vai colocar exato. E aí eu pensei, se sabotou. Como assim hoje eu vou falar do hiperracional e eu tô aqui pensando no que pode dar errado e não vou confiar? Confia. Confia. A hora que eu abrir a marmita e olhar assim, eita, essa marmita tem muito mais frango do que essa, o que aconteceu? Aí eu vou pra lá e vou resolver. Aí eu vou pra lá e pergunto lá pra dona lá o que aconteceu. Ó, o que aconteceu aqui? Por que essa marmita tem esse tanto e esse tanto aqui? Será que foi pesado certo? Será que a balança não tá com problema? Será que tu tarou a balança antes de olhar? Aí eu vou pra resolver. Agora, antes de dar o problema, eu preciso confiar, né? E isso é saber delegar, isso é saber passar a atividade pra frente. A gente precisa saber no que a gente é bom de fato. Priorizar isso daqui. O que a gente não for bom, a gente delega. E o pior ainda, tem coisas que a gente fala que é bom, mas tem gente que vai ser muito melhor do que a gente. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa confiar e deixar, não, pode fazer, tu é melhor do que eu. Né? Eu tenho a nossa equipe aqui, e, gente, tem uma pessoa que ela. Eu sou a mais burrinha aqui da equipe, porque eles são muito foda, assim, em tudo. Em tudo. E eu olho pra eles e nossa senhora, eu acho que eu só vou dar ideia e deixo que eles façam, porque, olha, eles são muito bons. Só que a gente tem que saber delegar, a gente tem que saber confiar nas pessoas. Isso vai um tempo, né? Eu nunca tive um problema para confiar e delegar tarefas. Mas eu tenho um sabotador que ele hiperracionaliza nesse sentido de coisas exatas, em coisas minuciosas, em coisas que eu preciso aprender mais para fazer. Quantas vezes, gente, me respondem aí no chat, nas mensagens aqui, quantas vezes vocês, em vez de tomar uma decisão, vocês olharam para vocês e pensaram assim, eu preciso aprender um pouquinho mais. Ah, eu vou, por exemplo, eu trabalho com produto, né? Também. Eu trabalho com infoproduto. Quantas vezes, até num curso que eu vou elaborar, uma coisa que eu vou fazer, num projeto que eu vou entregar, eu penso assim, tem que estudar um pouco mais. E aí a gente está sobrecarregado de informação. Né? Tem ali quem trabalha com direto, né? Tem quem trabalha com artes, né? Que é feito da própria criatividade, né? Quantas vezes, talvez lá no início, tu se sabotou pensando assim, eu deveria ver mais umas dicas aqui no Google para ver se eu consigo fazer diferente. E aí não usou aquele conhecimento que tinha. Não usou aquele conhecimento que já está ali, ó, transbordando, já está ali, ó, quase explodindo de tanta coisa, de tanta informação. Só que fica ali pensando, não, eu preciso saber mais. Eu preciso saber mais. E daí tudo aquilo que sabe, que tá lá atrás, nos primeiros conhecimentos que pegou e era bom pra caramba, a pessoa não coloca, não pratica. E aí vira uma overdose de informação. E vira um monte de conhecimento que não serve pra nada. Porque a gente trazer conhecimento para dentro e não colocar ele para fora, ele morre. Ele morre dentro da nossa mente. Não serve para nada. Ó, a Bianca falou ali, né? A mente mente. O Rudinei às vezes, né? Isso aí. Hein, Rafa? O hiperracionalista, ele sofre porque na cabeça dele, ele antecipa tudo dando errado.
No caso, assim, que o outro vai fazer, visando o outro, na verdade. Ele se coloca, ele olha muitos detalhes e as coisas específicas, né? E ele pensa, e ele quer se proteger. Ele quer se proteger que as coisas saem errado também. Só que esse sabotador, lembra que eu falei ontem, né? Isso daqui é a forma que tu interpreta as coisas. Quando a gente olha a ação final, pra gente que tá de fora da cabeça das pessoas, a gente só consegue enxergar a ação final, tá? Só que eu tô aqui nessa sequência de lives para tu não olhar de fora a situação. Vai olhar de perto, sendo tu mesmo, e tu vai entender qual que é a interpretação que tu tem antes de tomar uma decisão. É só tu que sabe a interpretação que tu tem, tá? Porque olhando de fora, pode ser tudo igual, mas aqui dentro de cada pessoa é diferente. E aí vocês aí, né, tem que se identificar, tem que se analisar para identificar o que é que vocês pensam antes de agir. Então, por exemplo, antes de ontem a gente falou sobre o sabotador controlador, né? O sabotador ali hipervigilante, ele quer controlar para não dar errado. Ele já pensa, esse hipervigilante, ele já pensa no que vai dar errado. Agora, esse sabotador que a gente está falando de hoje, prestem atenção nos pensamentos que vocês têm agora, tá bom? Esse sabotador de hoje, ele não pensa que vai dar errado. Ele pensa que ninguém vai fazer nas métricas, nas linhas, do jeitinho que tem que ser feito, nas regras que precisa ser feito, com o conhecimento que ele tem. E não que a pessoa vai fazer errado. Não que a pessoa, algo nesse sentido, que a pessoa vai fazer errado por errado, por erro. Não é esse o medo. O medo não é... Ele determina as leis dele, o que é certo, o que é errado, e é aquilo ali, ponto final. Isso. Lembra o exemplo do frango que eu falei? O exemplo do frango? Olha só, a minha sabotagem não veio no ela vai fazer errado. Eu não estava com medo do erro. Eu estava com o pensamento, tá? O final pode ser igual. O pensamento que vem na mente, tem que analisar isso. Cada um de nós tem que analisar o que vem na mente. O que veio na minha mente foi, ela não vai colocar 100 gramas de frango conforme eu coloco. Qual que é a regra? 100 gramas de frango. Então, ela não vai fazer isso. E aí, por isso que eu não confio, por isso que eu não delego. Esse é o sabotador. Nas coisas minuciosas, nos detalhes. E aí, se a gente for pensar em projeto, vamos supor que tu tem um projeto aqui para entregar para alguém, tá? Tu tem um projeto aqui que tu não vai dar conta de fazer, tu não consegue, tá? Não consegue por questão de tempo, tu precisa fazer outra coisa que tu é melhor, tu precisa ir para outro lado que tu é muito bom também, tá? Então, o hiperracionalista, ele não vai entregar esse projeto na mão de outra pessoa, porque ele não vai pensar, a pessoa vai fazer errado. Esse não é o pensamento que vem, é uma consequência, tá? Ele vai pensar assim, a pessoa não vai fazer de acordo com o que eu faço, porque ela não tem o conhecimento que eu tenho. Ela não fica até 1 hora da madrugada estudando, ela não fez 5 anos de faculdade de direito, ela não pegou os casos que eu peguei e ela não tem o conhecimento que eu tenho. Então, aquela frase de que o conhecimento... Ninguém é bom quanto ele, na verdade. Essa é o resumo da história. Ninguém é bom quanto ele. Detalhes e pensamento. Tá? Entendi. Pensamento. É o pensamento que vem. É isso que a gente tem que analisar, tá? Por isso que eu tô frisando agora os detalhes para as pessoas ir percebendo. Porque senão a gente vai falar de todos os sabotadores. Eu recebi uma caixinha dessas. A gente vai falar de todos os sabotadores e todo mundo vai olhar e vai dizer assim, opa, eu tenho todos os sabotadores agora. E não, tu não tem todos os sabotadores. Tem que analisar o pensamento que vem antes de tomar uma decisão. Porque é esse pensamento que vai te sabotar. Ninguém vai fazer perfeito como eu faço, visando o perfeccionismo. Ninguém vai realizar a quantidade de coisas que eu faço, pensando em questão de quantidade, não em maestria do feito. Ninguém vai fazer da forma que eu faço em questão de detalhes, hiper racionalista. Ninguém vai fazer, ou melhor, as pessoas vão fazer e vai dar errado. O hipervigilante. O hipervigilante não pensa se as pessoas vão fazer nos detalhes. O hipervigilante é aquela pessoa que ela é muito segura, tá? Para quem não participou das outras lives, o hipervigilante é aquela pessoa que ela é muito segura. Ela quer tudo no seguro. Ela quer que tudo dê certo com segurança e controle. O hipervigilante aqui, ele vai pensar assim, as pessoas vão fazer errado e ponto e acabou. Ela não pensa nos detalhes, ela não pensa se a pessoa tem conhecimento ou não, ela não pensa dessa forma. Já o hiperracionalista, ele pensa nos detalhes. As pessoas vão dar errado porque elas não têm o conhecimento que eu tenho.
Elas não pensam nos detalhes conforme eu penso. Elas não seguem as regrinhas das 100 gramas de frango igual eu sigo. Ela vai lá e bota 102, ela vai lá e bota 97, só que não dá para aceitar. E nesse caso não dá mesmo, né? Tem que pedir para ser certinho. Tem que ser 100 gramas. Quando a gente tem uma empresa, uma produção que a gente, sei lá, faz, que a gente produz água, né? Nas garrafinhas de água lá tem que ter 500 gramas de... Tem que ter 500 ml de água. Para a produção, tem o grau ali tem o desvio de erro aqui, né? Numa fábrica produtiva, as garrafas de água elas podem ter 500 ml a 505. Só que se passar de 505, se for 506 ml na água aqui, na garrafinha, se for 506, entendem que já tem 1 ml de desperdício, tá indo dinheiro fora. O hiperracionalista, ele vai sempre visar o 500. 500, 500, 500, 500, 500, 500. E se ele passar e alguém ali da equipe ter botado 501, 502 ou 500 e um pouquinho mais, ter errado, talvez de fato, esse hiperracionalista ele vai cagar o pau. E ele não pergunta, tu não olhou a máquina. Ou ele vai falar gritando já, vai falar brigando. O hiperracionalista, ele preza muito pelos detalhes e ele não tem empatia para entender o que pode ter acontecido para a pessoa ter errado. E ele vai lá e mete o pau. Ele vai lá e fala, não era pra ter feito assim, tu não presta atenção, blá, blá. E ele não tá nem aí sobre o que a pessoa sente. Por isso que essa pessoa é vista muitas vezes como fria, por isso que essa pessoa é vista muitas vezes como arrogante, por isso que essa pessoa é vista muitas vezes como ignorante, porque ele não presta atenção, ele não dá importância pro que tá acontecendo de fato. Talvez a pessoa, talvez o funcionário... Ele não consegue. O funcionário ali ficou 30 minutos já tentando consertar e não conseguiu. Só que a hora que o hiperracionalista passa, tá dando errado. Só que ele não viu os 30 minutos que o cara ficou lá tentando, se matando pra consertar. E ele não tá nem aí. Ele só olha, não consertou e pronto. Toma aqui uma advertência. Por estar fazendo errado. O hiperracionalista, por ele não usar o emocional dele, ele não consegue se colocar no lugar do outro, né, Rafa? Em nenhum sentido. Uhum. É aquela pessoa dura mesmo. Fala o que tem que falar, sem pensar se está machucando ou não o outro. Isso aí. Um excelente exemplo. Me respondem aí, Jô, tu já teve isso, assim. É um excelente profissional, mas é péssimo como pessoa. Eu não. Eu sou muito coração. Eu falei ali aquela hora, eu acho que eu agi dessa maneira algumas vezes para tentar me proteger, sabe? Não. Tem decisões que se você pensar muito com o coração também você se ferra, né? Então eu me vejo assim, em algumas situações eu pensei mais com a cabeça e tentando não ser emocional, porque eu já tinha dado algumas chances, na verdade, né? Para outra pessoa, né? No sentido assim que tinha acontecido alguns erros e eu estava agindo com o coração, né? E eu não tava fazendo bem para mim. Então, nesse caso, eu agi com a razão no sentido de querer me proteger porque estava me machucando. Mas assim, eu não sei ser só racional, eu sou muito coração. Eu tenho certeza que tu não é esse, que tu não tem sabotador aqui. Mas eu digo se tu já viu alguém assim. Ou se tu já viu alguém falando, sabe? É ótimo como pessoa, ou melhor, é um ótimo profissional, é um chefe maravilhoso, ele vai lá e faz tudo certinho, ele traz ele vai lá e corre pelo nosso salário, ele vai lá e faz a empresa pagar no dia, é um ótimo profissional, mas é uma péssima pessoa, cara chato, porreta. Já vi, sim. Já trabalhei com pessoas assim. E parece que quando a pessoa tem um certo poder, sabe? Ou ela ganhou um certo poder ali dentro de uma liderança, na verdade. Eu acho que as pessoas têm que tomar bastante cuidado quando começam a liderar equipes e tal, começa tendo um certo poder, parece que esse hiperracionalista aí começa a ficar mais aguçado por, não, eu tenho que corrigir, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que, sabe? Igual você falou, o cara chegou atrasado, muitas vezes ele acha, não, se eu não corrigir, o outro também vai chegar, né? Mas antes você tem que saber, o outro é um ser humano, né? Saber acontecer, mas também tem aquele negócio de equilibrar, porque também se você passar muita mão na cabeça vira uma bagunça. Uhum. Mas
Normalmente, quando é liderança, assim, é bem complicado isso, né? A pessoa estoura, a pessoa é estúpida, fala coisa que não deve. É. Eu vejo, às vezes que eu vi isso, a pessoa era algum tipo de líder, assim, dentro da empresa. E não sabia controlar essas emoções. Porque tem as regras, né, para ser seguido. E, geralmente, quando as pessoas elas pegam esse cargo de liderança, geralmente quando eles chegam num patamar, né, maior, melhor, eles têm que demonstrar que eles são muito bons, né? Eles têm que demonstrar que eles fazem a... Só que eles têm que É. demonstrar para o chefe, não para a equipe. A equipe que se lasque, porque a equipe tem que fazer acontecer. E aí eles, ai não, ó, chefe, eu tô fazendo tudo acontecer aqui, ó, tá tudo perfeito nas minhas mãos. E é verdade. Bem, nossa, excelente exemplo, assim, quando E muitas ele pessoas também sofre por cobrança, né, Rafa? têm, Vamos se colocar no lugar. Eu sou uma funcionária numa empresa, numa fábrica, né? Eu sou apenas ali uma colaboradora. E acima de mim tem ali o chefe da equipe. Ele tem que cobrar. Acima dele estão cobrando produção, né? Muitas vezes o acima dele também não consegue ter essa desenvoltura e esse equilíbrio emocional. Muitas vezes o cara descasca ele lá e ele vem e desconta aqui, né? Então a pessoa tem que saber corrigir isso aí, né? só que aí que tá, né? Se tu chegar e levar pra tua equipe o xingão do chefe, a tua equipe vai ficar com raiva de ti, não raiva do teu chefe. Depende do jeito que tu levar. Mas se tu levar, tipo, brigando, levar da mesma forma, levar dando tapa também, tu vai ter uma equipe desmotivada, uma equipe frustrada. Tu tá levando a tua frustração pros outros, né? Mas o hiperracionalista, ele é, assim, essa pessoa que ele não pensa muito no outro, sabe? Ele acha que tem que ir a regra, e é a regra, e acabou, e pronto, e é isso mesmo. E outra coisa também, né? Me fugiu o que eu ia falar, calma aí. O hiperracionalista, o hiperracionalista é uma pessoa que ele tá muito dentro da mente dele. É uma pessoa quieta e mais reservada. Ela não expõe sentimento para os outros. Por quê? Porque sentir é ruim. Se eu não sentir, se eu nem falar disso, eu não vou estar sentindo e vou conseguir agir só pela lógica das coisas, só pela razão das coisas. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela é mais quieta, talvez mais introvertida também, tá? É uma pessoa que ela vai estar ali na dela, quieta, e não vai se expor. Não vai expor muitas ideias também, não vai expor, nossa, seus sentimentos assim, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela não vai se expor, porque ela não pode demonstrar fraqueza, porque tudo que é fraco, emoção, tudo que é fraco na mente da pessoa, tudo que é emotivo, é fraqueza. Todo mundo que age pela emoção na mente dessa pessoa hiperracional, todo mundo que age pela emoção, age errado, toma decisão errada. E aí essa pessoa ela não vai demonstrar sentimento, essa pessoa ela não vai falar dos sentimentos dela, essa pessoa ela não vai delegar justamente por ela achar que as pessoas agem com emoção. E se as pessoas agem com emoção, elas agem errado, porque elas vão sofrer, porque o resultado não vai ser como deveria, e aí ela não confia. E aí ela traz tudo isso para a mente dela e fica aqui, preso nos pensamentos dela. E ela é quieta, não porque ela é introvertida. Eu falei que algumas pessoas podem ser introvertidas, mas não é que elas são introvertidas. Ela fica quieta não porque ela é introvertida, mas porque ela tá ali presa naquele monte de pensamentos assim. Eu tenho que visar os detalhes dos 100 gramas de frango, eu tenho que visar os detalhes das 100 gramas de arroz, da garrafinha de água que não pode passar de 505 ml. E se não pode chegar em 505, não pode chegar em 513, tem que ficar em 500. Porque se passar um pouquinho, vai... olha, isso não é correto, né? Porque a regra ali é 500, então tem que ficar ali. E ele fica preso nesse monte de pensamentos ali. Isso gera o quê? Frustração, sobrecarga. Porque, imagina, você não pode passar de 500 ml. Vai passar, vai dar 500,05, vai passar. E daí, se dá 500,05, pode dar 501, as pessoas já começam a se frustrar, já começam a ficar louca. E aí, ela se frustra. Essa pessoa sofre muito, hein, Rafa? Sim, muito. Ele é o que mais sofre. Sim. Dos sabotadores, tem 3 que eu acho que é os que mais, sabe? Em questão mental, tá? Em questão mental. Porque esse sabotador aqui, ele faz para fugir, só que ele não consegue. Não tem como. Do jeito que faz, não tem como. Tem uns outros
que até eles conseguem fugir. Por exemplo, tem um sabotador, o hiperrealizador, que a gente já falou, né? Que daí o pessoal consegue entender, quem ouviu as lives ali. O hiperrealizador é aquela pessoa que trabalha muito e se esconde atrás do trabalho, certo? Então, querendo ou não, essa pessoa, ela mantém a mente dela ocupada com alguma coisa, que é o trabalho. E aí, ok, ela consegue esconder as emoções porque ela realmente ela não vai parar para sentir. Mas a hora que para, dá BO, né? Igual a gente comentou nas lives. Aí tem aquele outro sabotador que a gente vai falar amanhã, eu acho. A gente vai falar dele, que é aquela pessoa que está sempre buscando novidade. Um restaurante novo, um final de semana diferente, um projeto diferente, um negócio diferente. Está sempre em busca pelo novo. Então ela tem sempre novidade na mente dela. Essa pessoa, ela consegue esconder um pouco as emoções e não sentir, porque ela vai em busca do novo. Só que o hiperracional, ele não vai atrás do novo. O hiperracional, ele fica ali, ó. Ele fica ali na regra. Ele fica ali pensando o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. E aí, ele sofre. Porque na real, ele não tá se escondendo. Ele não consegue se esconder atrás de nada. Ele finge se esconder, só que as preocupações tá tudo ali na mente dela. Entendi. Ó, uma pergunta ali. O excesso de análise pode nos bloquear? Sim, com certeza. Com certeza. Vamos lá. O exemplo que eu dei do frango, do almoço. Se eu ficar analisando muito, porque as pessoas não vão seguir 100 gramas de arroz, não vão seguir 100 gramas de frango, não vão botar na marmita do jeito que eu quero. A hora que ela colocar na marmita, como que eu vou colocar no meu prato? Como que eu vou abrir o negócio? E se ficar com vapor e ficar aquele negócio xoxo? E os brócolis que vão ficar com gosto de congelado? Se eu ficar pensando muito, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar decisão. Ou melhor, eu vou continuar, né? Não, eu tenho que fazer e acabou. Porque só eu faço com o conhecimento que eu tenho. E vai dizer, meu Deus, qualquer pessoa acha que cozinha melhor do que eu, para mim dizer assim, eu não consigo, não posso delegar. Para! Como eu falei, tem coisa que a gente faz muito bem, mas tem gente que faz o que a gente faz muito bem, muito melhor do que a gente. E a gente tem que aceitar isso. Bom dia, gente, para quem está entrando. E a gente tem que saber aceitar isso. A gente tem que saber delegar. Vamos lá. Eu tô no meu empreendimento pequeno aqui, tá? Tô no meu empreendimento pequeno, comecei agora e eu não tenho como delegar as minhas atividades, minhas tarefas. Agora, empresa, eu tenho que comprar os produtos, eu tenho que vender os produtos, eu tenho que fazer a margem de lucro, eu tenho que pegar meu Excel ali, meu software ali para ver as minhas margens. Eu tenho que falar com o fornecedor, eu tenho que mandar bom dia para o cliente. Bom dia! Eu não consigo ver o nome da pessoa. Vou falar pelo sobrenome, Bela Tata. Eu tenho que falar com a equipe de vendas, com a pessoa lá da revenda, né? Eu tenho que falar com todo mundo, eu tenho que pensar em todos os detalhes. Quando tu começa o empreendimento, quando tu é uma empresa, é assim. Só que tá, Rafa, mas tu disse que eu tenho que delegar, só que eu não tenho grana para delegar. Coloca no papel que tu vai delegar. Tu tem que saber o que tu vai fazer. O como na nossa vida. A gente tem que se permitir, a gente tem que entender que a gente se sabota por isso e que daqui a pouco vai ter condição para isso. Só que o problema, se tu não saber identificar esse sabotador em ti desde agora, a hora que tu conseguir delegar para alguém, tu não vai delegar. Tu vai continuar se sobrecarregando, porque tu acha que só tu faz perfeito desse jeito. Tu vai continuar pensando que tu tem que fazer. E aí, cara, tu não vai conseguir delegar nunca. Nunca. Se tu tá numa empresa que tu faz tudo, tu acha mesmo que não tem alguém que manda um bom dia lá pro pessoal do atacado, sei lá, de roupa, sei lá, que manda um bom dia lá pro teu atacado melhor do que tu, que consegue escolher as peças que tu quer ter melhor do que tu, que acompanha as tendências de moda melhor do que tu? Tu acha que não tem alguém que sabe controlar teu fluxo de entrada e saída melhor do que tu? Tu acha que não tem alguém que sabe falar com o cliente final para te revender melhor do que tu? Ou tu acha que só tu sabe isso? Que só tu faz perfeito desse jeito? Não tem como, gente. A gente não é bom em tudo. Não tem como. Eu vou criar um site para minha loja. Tu acha que só tu vai saber criar o site? E vamos lá, criação de site agora, né? Pegando isso.
É um trabalho extremamente difícil e demorado para aprender. Se tu não é dessa área, vamos supor eu, Rafaela. Nossa, eu já comprei curso disso, eu sei fazer, entre aspas, né? Eu sei mais ou menos. Eu sei fazer, mas eu vou ficar perdendo tempo aprendendo isso ou eu vou delegar? E nem é caro esse tipo de coisa, por exemplo, né? Nem é caro esse tipo de coisa. Nem é caro contratar, às vezes, um assistente para ficar mandando bom dia para os teus clientes finais ali, para fazer venda para ti. Tem coisas que dá para otimizar, né? Tem coisas, por exemplo, o WhatsApp dá para a gente otimizar, deixar a mensagem automática. E aí tu não confia, às vezes tu não confia na tecnologia, às vezes tu não confia num negócio ali que é para ser bem melhor do que tu já programado. E a gente vai lá, às vezes não confia. Não confia numa máquina, não confia, porque eu sou bom em tudo. E muitas vezes você pode delegar, você pode fazer uma troca de serviço, né, Rafa? Tem muitas coisas que dá para você fazer uma troca de serviço. Uhum. Tem algum exemplo? Você analisa bem aonde que você é bom, como você falou, né? Imagine você parar por 15 horas para fazer o teu almoço de 15 dias. O quanto de produtividade, o quanto que você poderia estar criando, vendendo, fazendo reuniões, né? Então você coloca isso na ponta do lápis. Quanto que vale? A gente também tem que saber mais ou menos uma média de quanto que vale a nossa hora. Uhum. Quanto que a gente ganha no mês, divide por semana, divide por horas, para você saber. Ó, parei aqui 1 hora, 5 horas, 7 horas para fazer a marmita de uma semana, de 15 dias, que financeiramente não vai ter retorno nenhum para mim. Uhum. Então eu troco um serviço com uma outra pessoa, ofereça teu serviço para aquela pessoa que faz marmita, talvez. Quem sabe ela também não precisa de algum serviço que você tem a oferecer, né? Quando eu queria montar o brechó para diminuir os serviços do salão, quando eu ainda não era terapeuta, eu comecei a divulgar assim para as minhas clientes do salão, Uhum. que vinham fazer cabelo comigo. Vocês têm roupa lá parada em ótimo estado, eu só trabalhava com roupa perfeita como nova. Você tem roupa em casa em ótimo estado que você não usa mais? Se você tiver, traz para mim, a gente troca. Você vai vir pintar o cabelo, vai vir cortar o cabelo, a gente desconta, né? Ou faz uma troca. Então, se você parar e perceber, ou, né, eu que trabalho em casa também, será que se eu trocar o meu trabalho com uma colega que faça uma diária, não vou sair ganhando? Não vou estar aqui produzindo ao invés de eu estar limpando a casa? Né? Então, tem bastante coisa que dá para fazer uma troca também e todo mundo sair ganhando, né? Exatamente. Exatamente. Show. Excelente exemplo, João. Tá. Vamos lá para a próxima etapa, né? Como que pode ter se criado esse sabotador? É a mesma história quase dos outros, tá? Só que, como eu falei, é a forma que a gente pensa antes de tomar a decisão. E não, de fato, o final que a gente enxerga, tá? É a forma que a gente pensa, é o pensamentozinho que vem ali antes da gente tomar uma decisão. É isso que faz a gente sabotar, é esse pensamento. E é esse o nosso sabotador. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção, tá? No pessoal do curso do Supere lá, eles têm um teste, que eles vão lá, fazem teste de personalidade, eles vão lá, fazem teste dos sabotadores, aí eles conseguem identificar exatamente qual que é o sabotador, tá? Mas vão sempre se questionando e vendo qual que é o pensamento que vem para você saber o que é que vocês se sabotam de fato, tá? Mas vamos lá. Como que tudo isso aconteceu na nossa vida? Nesse exemplo, pode ter tido pais muito crítico, muito rígido, que não aceitavam erros, que não aceitavam falhas, que prezavam pelos detalhes. Pode ter tido pais perfeccionistas, né? Pais cagador de regra, né? Pode ter tido pais assim. O que mais? Eles podem já ter cometido alguma falha, eles podem já ter errado alguma coisa que eles não queriam errar ou não podiam errar, eles podem já ter tomado uma decisão incorreta, que daí hoje, para prezar que tudo aconteça conforme tem que ser, conforme as regras que tem que ser, eles vão lá e prezam muito pelos detalhes. Eles vão lá e estudam muito para que eles possam tomar a decisão correta. Porque se eu estudar muito, se eu for hiper focada aqui nas coisas que eu faço, estudar pra caramba, eu não vou fazer nada errado. E faz igual. E faz igual, né? Se eu deixar minha emoção de lado, porque às vezes eu tinha uma mãe vitimista, porque às vezes eu tinha um pai vitimista, porque às vezes eu tinha uma avó vitimista, às vezes eu tinha uma avó que só reclamava de dor, de não sei o quê, e daí eu tinha uma mãe que reclamava de dor também, e aí isso era ruim, porque ficava demonstrando fraqueza. Se eu tinha uma mãe assim,
eu via que ela não conseguia entregar, que ela não conseguia trabalhar, porque ela vivia reclamando, porque ela vivia no emocional dela. Então, o que que eu faço? Azar. Se tá doendo, não tá doendo pra mim. Deixa que doa no meu corpo, pra mim não tá doendo. Minha emoção. Ah, minha cabeça tá explodindo de dor aqui, azar. Meu corpo que sofre, porque eu não vou deixar isso aqui atrapalhar no que eu faço. O que que é que eu tenho que fazer? Qual que é o meu conhecimento? O que que é que eu tenho que elaborar? Qual o projeto que eu tenho que dar em mínimos detalhes aqui? E aí o hiperracional tá pra esse lado, né? Não importa. Não tá nem aí se alguém tá com dor, se não tá com dor, se a pessoa tá sofrendo por alguma coisa, se morreu o tio, morreu a avó, morreu a mãe. Azar, porque tem que vir trabalhar. Gente, eu já presenciei isso. E dói no coração, né? Isso dói, tipo, tu vê isso na tua frente, assim. O hiperracional, ele não dá chance pra ele. O hiperracional, ele tem que fazer as coisas do jeito que tem que ser. Já teve isso, eu vou contar aqui rapidinho. Morreu um parente de um colaborador e a pessoa, né, que estava acima ainda de mim, eu estava acima desse colaborador, a pessoa ainda acima de mim. Ela olhou pra ele e falou assim, tá bom, mas tu veio trabalhar de tarde, né? E aí eu olhei aquilo e eu falei, cara. E aí o colaborador falou assim, aham. E foi. E aí eu olhei aquilo e pensei, caraca. Tipo assim, meu, essa pessoa tem o quê? Uma pedra de gelo? Só que eu entendo também. Porque nas regras da empresa não tinha tempo para. Não tinha espaço para luto. Se não fosse pai e mãe. Não era pai e mãe, era algum parente, assim. E aí a gente, muitas vezes, é o que a Jo falou, a gente é obrigado a seguir a regra da empresa. E aí não tinha espaço para pessoa assim, não, morreu lá, não vou falar aqui, mas morreu, sei lá, minha prima, meu primo. Na empresa eles não tem espaço para isso mesmo. Só que o hiperracional, ele joga de latão, ele joga de soquetão. Ele fala assim, tá, tu vem trabalhar então depois, né? Vai lá rapidinho, chora um pouquinho e volta. Basicamente é isso que a pessoa falou, né? Vai lá e volta aqui, nem sente isso aí, não precisa sentir. E como você falou, né, Rafa, tudo isso é inconsciente. Eu lembrei agora de uma fase minha, em que eu sempre fui muito esforçada e sempre, né, dei conta de muita coisa, assim, desde os meus 19 anos, eu acho, financeiramente, assim, né. Então, eu lembro que em uma época que eu estava sobrecarregada, que era tudo na minha costas, assim, financeiramente, cuidar do meu filho e tudo, eu descobri que eu estava com um cisto no meu ovário, né? Sobrecarga emocional, eu tinha dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, o que eu não aceitava. Eu via as outras pessoas errando comigo, falhando comigo, e eu achava que ele já era adulto, que ela já era adulta e que eles sabiam que estavam fazendo errado comigo e que eu não tinha que falar, né? Como eu achava que eu não errava com eles, eles não podiam errar comigo. Eu ia engolindo muita coisa, eu tive um cisto no meu ovário devido a não expor os meus sentimentos, o que estava me desagradando. Quando eu fui fazer os exames, antes de fazer a cirurgia, para retirar o ovário e o cisto, porque ele cresceu muito, eu descobri que eu tinha endometriose. Endometriose, a mulher sente muita cólica. E eu não sentia cólica. Eu não sentia cólica. Eu não sentia dor. Porque na minha cabeça eu coloquei que eu tinha que trabalhar com dor, com cólica, né? Porque eu tinha que suprir. Eu já era autônoma, eu já trabalhava. Eu tinha que trabalhar. Eu não tinha outro ganho. Você olha o que eu fiz com o meu corpo. Eu impedi o meu corpo de sentir dor e de demonstrar o que eu tinha. Quando eu descobri o cisto, ele já estava quase que do tamanho de uma laranja. Você imagina, um cisto no meu ovário. Eu estava gordinha, então eu não percebi. Mas eu tinha um cisto e eu tinha endometriose, que são coisas que dói muito as mulheres que têm, tiveram. Não tem como, a mulher não consegue trabalhar. Eu falei, meu Deus, eu não estava me permitindo sentir dor, porque se eu tivesse com dor eu não ia conseguir trabalhar. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava o dinheiro para eu suprir as minhas necessidades e as necessidades do meu filho. Então, aqui eu vejo que eu era hiperracionalista, muito. Eu tava no 100% desse sabotador, porque imagine, eu impedi o meu corpo de sentir dor, eu não sentia nada. Quando o médico falou, você tem endometriose, eu não falei, meu Deus, não acredito. Porque eu não sentia cólica
nenhuma, eu nunca escutei isso. A pessoa falar que tem endometriose e não sentir dor nenhuma. Sim. Por exemplo, eu tenho endometriose, né? Tenho ainda, né? Porque ela fica ali, só que ela é controlada. Eu tive endometriose e por uns 3 anos eu vivia no hospital. No mínimo, assim, ó, eu ia umas 2 vezes por mês pro hospital. Só que daí, olha só, Jô, tu falou um negócio aqui que eu parei pra pensar agora. Eu ia no hospital fora do horário de trabalho. Porque tava doendo ali enquanto eu trabalhava. Tava doendo muito. Nossa, eu ia, às vezes, assim, arrastada. Muita dor. Mas eu só ia pro hospital depois do trabalho. Daí eu chegava em casa, né? Ia lá, tomava banho, ia deitar, ia dormir. A hora que eu dormia, pá! Não tinha como. Era aquela dor insuportável de nem conseguir se mexer. Daí, ai, preciso ir pro hospital. Daí ia pro hospital, ficava lá no hospital até às 7 da manhã, dava às 8 horas, pega a moto, pega o carro, trabalhar. Volta pra casa, mesma história. Mesma história. Ah, então, o médico me deu 40 dias de repouso. Você acha que eu respeitei? Com 17 dias eu comecei a abrir a loja e fazer cabelo, coisas que eu não tinha que fazer muito esforço. Porque imagina ficar 40 dias de repouso sem fazer nada. Então, Não tinha eu já, como. eu já peguei 15 dias, né? Peguei várias vezes 15 dias até. Só que daí o que eu fazia? Oi, fulano aí, ou fulano, né? Meu supervisor, minha chefe, coordenador, sei lá. Dá o notebook pra me trazer pra casa. E aí eu ficava lá, ó, contra casa. Então a gente é isso aí, a gente não dá espaço para fraqueza, a gente não dá espaço, a gente não dá espaço para sofrer, a gente não dá espaço para sentir, porque a gente precisa agir, a gente precisa ficar no racional. Então quando a gente está falando muito do trabalho aqui, é mais lá no hiperrealizador, tá? Só que o hiperracional aqui, ele preza pelos detalhes, ele preza por fazer diante de tudo. Ó, me vi agora na sua história, muito parecida com a minha, né? A gente tem que dar espaço para a gente sentir. E a gente tem que aceitar, principalmente, que outras pessoas sentem também. E a dor que a gente tem não é a mesma dor das outras pessoas. Por exemplo, a Jo teve endometriose. Eu tive endometriose. Agora, eu não posso entender que a endometriose da Jo, ela foi igual a minha. E a Jo não pode entender que a endometriose que eu tenho é igual a dela. Isso, vamos lá, vamos pro trabalho. A gente não falou de luto. Aconteceu, eu falei lá que aconteceu no meu trabalho, mas isso aconteceu comigo também, né? Enquanto eu falei ali, eu tava lembrando. A minha nona tinha falecido, para quem não sabe, nona lá no sul é avó, né? A minha avó tinha falecido, eu fui criada por muito tempo pela minha avó, só que eu estava morando numa cidade muito longe e ela nasceu com alguns problemas muito, muito fortes, assim, e o enterro dela tinha que acontecer já, sabe? E aí não ia nem dar tempo de eu sair de onde eu tava para chegar lá pro velório. E eu não fui. Só que eu fiquei lá na minha cidade, ficou doendo, né? Fiquei passando por aquele luto. É óbvio, você sabe como que funciona. Só que nesse dia eu tinha uma prova na faculdade. Eu trabalhei normal, das 8, sei lá, não era, das 7 até, sei lá que horário lá que eu trabalhava. Trabalhei normal. E de tarde, 6 horas, cheguei em casa, tinha que estudar para a prova para ir fazer a prova às 6h40 na faculdade. Só que eu tava muito mal, gente. Imagina, né? A gente sabe como que é perder uma pessoa. Eu tava muito mal, muito triste, assim. E aí eu mandei mensagem pro meu professor. Falei, olha, professor, a minha avó faleceu e eu não tô bem. Eu gostaria de pedir pro senhor se eu posso fazer a prova em outro dia. E era época de prova já, né? Era época de prova. Foi em outubro isso. E aí ele falou assim, não, a tua avó já faleceu, vem fazer a prova. E aí eu, aluno, o que eu vou falar? Se regra é regra. Ele podia deixar a prova outro dia. Mas quem dá as regras é ele. Daí eu vou lá, mochilinha nas costas, vamos lá fazer a prova. Eu não fiz a prova. Tirei 1 na prova. Quase reprovei nessa matéria. Não sei como que eu não reprovei, né? Que era uma prova importante. E, gente, não dá pra ir por cima do emocional.
Como eu falei, toda decisão que a gente vai tomar na nossa vida, ela é baseada inconscientemente na... Ah, não. Eu não tomo razão, eu não tomo nenhuma decisão em cima do racional. O cheiro que tu sente na rua sem querer te traz uma emoção. As coisas que tu vê na rua, o carro cor vermelha, lembra do teu avô que tinha um carro cor vermelha, tu vai ter emoção inconsciente. As músicas. As músicas que tu ouve em lugares que passa e tem um batidão parecido com o pão de queijo que tu ouvia quando era criança, é inconsciente. É inconsciente. Tu não sabe o que tu tá sentindo. E todas as coisas que tu tá recebendo na tua mente, que todas as coisas que tá vindo de informação, vai te trazer algum sentimento inconsciente. E toda decisão que tu for tomar na tua vida vai ser baseado no emocional. Vai ser baseado inconscientemente de forma emocional. Ah, não, eu não sinto. Sente. Sente e acabou. Só que tu é burra. Às vezes que a gente não para pra pensar que tudo isso que a gente tá pensando, que tá tomando de decisão, tudo isso que a gente tá querendo fazer, é emocional, sim. E aí a gente fica, caraca, tipo, eu não acredito que é assim, pronto, acabou. Então, o que que tu faz? Tu vai sentir e tu vai saber o que fazer. E aí tu vai analisar isso, se tu deve tomar essa decisão ou não. Vai analisar se isso é correto de se fazer sim ou não. Aí tu vai racionalizar em cima. Mas pelo incrível que pareça, assim, a gente não quer aceitar tudo o que tu vê na tua mente vai te trazer alguma emoção inconscientemente e a decisão que tu for tomar na tua vida vai ser baseada no emocional, inconscientemente. E quanto antes essa pessoa trazer para o consciente e se perceber que eu sou hiperracionalista, melhor para você, quanto antes você perceber. Porque você não está sentindo, não está se colocando no lugar do outro, beleza. Você não está sentindo agora, mas quando vier toda essa emoção, tudo que você engoliu, tudo que você não deixou transparecer, vai ser bem pesado. É. Vai ser muito pesado, porque engoliu muita coisa durante muito tempo, engoliu muito sentimento, muita emoção, não deixou florar. E o que acontece? O corpo adoece. O corpo adoece. Tem ansiedade. E o corpo vai avisando, a dor de cabeça, você não dorme, né? Daí vai aparecendo algumas coisas igual em mim, né? Endometriose, cisto no ovário. Antes disso, eu tive pedra na vesícula. Também, meu corpo estava falando. Eu tinha dor no estômago e, né? Sentia dor a madrugada inteira, tomava remédio. 7 horas da manhã eu ia trabalhar, Rafa. Tomava remédio e ia trabalhar. Eu tinha convênio, não corria atrás para ver o que era. Achava que era só uma dorzinha do estômago, que eu tinha comido, mas não era. Era muita coisa que eu tava engolindo, que eu tava, né, não tava colocando para fora, não tava me percebendo, até que o corpo da gente fala, não é à toa que a gente sente dor, né? E se colocar no lugar do outro, perceber, né? E a gente, porque muitas vezes eu vejo aí, entra muito, igual eu falei, eu me percebi nesse sabotador quando eu tinha uma necessidade muito grande de resolver muitas coisas. Eu tinha muita responsabilidade, era só para mim, entendeu? Então você tem que perceber isso também. Se tá muita coisa nas tuas costas, o que eu podia delegar muitas coisas nessa época, mas eu não delegava porque eu gostava de dar conta, sabe? Era bom para mim dar conta. Nossa, aquela menininha que, né? Todo mundo achava fraquinha agora. Dar conta de tudo sozinho, sabe? Isso foi me machucando, machucou muito meu físico. Olha só, se a gente for se sabotar pelo hiperracional, uma pessoa ela tá ali com, vamos falar mesmo aqui. Uma pessoa ela tá ali mais depressiva, tá? Ela tá ali com depressão. O hiperracional de fora tem os dois lados, tá? O hiperracional de fora vai olhar e vai dizer assim: é só tu pensar positivo. É só tu se apegar em Deus. Cara, pra te falar isso pra uma pessoa que tá com depressão, que é só ela se apegar com Deus, tu tá falando assim, cara, tu tá chamando a pessoa de idiota, tu tá chamando a pessoa de várias coisas. Porque ela vai olhar pra ti e vai pensar assim, tá, tu acha que eu não me apeguei? Tá, tu acha que eu tô indo na igreja pra quê? Tá, tu acha que eu ajoelho aqui pra quê? Ah, tu acha que é só isso que vai resolver? Gente, a gente sabe que quem tá nisso não é assim que resolve, né? O hiperracional, ele não vai se colocar no lugar da pessoa e vai dizer, é só tu fazer isso aqui. Como assim? Tu não pensa positivo? Como assim? É só
Ah, tô mais nessa fase mais depressiva e tudo mais, fico mais em casa. Tá, mas é só tu sair de casa. Pra pessoa que tá ali, não é só isso. Ou só isso não é fácil do jeito que o hiperracional acha. Isso é um lado, tá? Agora se coloca na pessoa que tá passando por isso e ela é hiperracional. A pessoa que ela tá nisso e é hiperracional, ela pensa assim, eu dou conta, porque eu tenho conhecimento. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Eu tava numa depressão profunda, numa depressão que eu morava de frente pro mar na época, né? Uma casa linda e tal. Tava morando de frente pro mar e eu pensava em me jogar no mar toda hora. E aí, pra uma pessoa que é hiperracional, naquela época eu tinha esse sabotador mais forte, ela pensa, tá, mas é só eu pensar positivo, tá, mas é só eu fazer isso. Só que muitas vezes, sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue sozinho. A gente precisa ir atrás de mentor, de terapeuta, de psicólogo, de psiquiatra, de médico, de sei lá o que tu precisa. Mas tu precisa falar com alguém que conheça mais do que tu. E aí eu pensava assim, não, mas eu sei tudo que eu tenho que fazer. É só fazer. Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Eu sei tudo que eu tenho que fazer, é só fazer. Só que tu não faz por algum motivo que tu se sabota. E aí tu precisa ir lá e resolver isso. Para que de fato as coisas fluam para ti, né? Então, tem os dois lados aqui, né? O hiperracional, ele vai achar que ele dá conta sozinho porque ele tem conhecimento para tudo isso. Se ele não tem, ele vai focar e vai estudar para fazer diferente. E a pessoa que está de fora, ela olha e diz assim, não, é só tu fazer isso. Ele dá muita solução, só solução lógica, solução racional e não se coloca no lugar do outro. Eu tive mais o hiperracional aqui, tá? O hiperracional de fora eu não era porque eu agia mais com o coração aqui. Mas o hiperracional. É, eu também me vejo assim. Eu lembrei agora também que na minha gravidez, tudo que eu comia eu não conseguia segurar, voltava. Uhum. E eu já era cabeleireira na época, então eu já trabalhava com horário marcado. Eu levantava, ia tomar banho, já tomava um golinho de suco, voltava, não conseguia segurar nada. Aquilo ali, na verdade, a preocupação lá na frente do futuro, que eu já era cabeleireira, já trabalhava por conta, eu falei, meu, eu já começou a vir na minha mente, se eu não conseguir trabalhar, eu não tenho grana, não vou ter dinheiro para manter meu Uhum. filho. Na minha mente ficou aquilo ali. Então, assim, eu só ia pro salão se eu tinha alguém marcado e tal, mas aí sabe o que eu fazia? Eu ia pra cama, deitava bem quietinha, e eu fechava o blackout, a janela, e ficava no escuro. E eu achava que eu tava ali porque eu queria ficar quietinha pro enjoo passar. Aí no horário do almoço, aquele cheiro de comida, eu não conseguia cozinhar, só comprava marmita para comer e tal. Daí chegou uma época que minha irmã falou assim, Jô, você tá com depressão? E eu não consegui engordar nada a minha gravidez inteira. Eu engordei só 2 quilos. Você vai ter que falar pro médico para você tomar remédio. Na minha mente, assim, ó, não, eu não posso ser dependente de nada, eu vou conseguir melhorar e não vou tomar remédio, porque Deus o livre na minha mente eu ficar dependente de remédio. Aí eu comecei a melhorar, mas já fazia uns 6 meses, 7 meses de gravidez. Davi nasceu de 8 meses. Então, assim, ali também, para super me proteger, eu não enxergava também. Também estava sendo hiper racionalista, porque eu achava que não, eu não me via com depressão. Depois, sim, agora eu enxergo, eu estava com depressão. Uma pessoa que só quer ficar num quarto escuro, é claro que ela está com depressão. Mas eu me escondia ali achando que não, eu queria melhorar. Daí, se eu tinha horário marcado, eu ia lá e cumpria com a minha obrigação, com a minha cliente. Eu marcava pelo WhatsApp, eu ia lá e cumpria e voltava para casa se não tinha mais alguém e ficava ali quietinha. Mas era a minha preocupação lá no futuro, já remoendo que eu não ia ter Uhum. lá no futuro, algo que estava meses lá na frente, você imagina? Sim. É isso aí, gente. Então, finalizando, né? Se percebam, saibam analisar as coisas que vocês são bons e deleguem o resto, tá? E se vocês não tiver como delegar agora, coloca na mente, pelo menos, que vocês podem delegar. Porque daí, com o tempo, vocês vão conseguir, tá? Vocês não podem delegar, talvez agora, por condição financeira, por etc. Mas coloque na mente que vocês podem delegar e se tivesse alguém que desse de graça, vocês delegariam. Ou a hora que vocês têm condições, vocês vão delegar. Tenha na mente isso. E a hora que... E pense no quê, tá? Pense no quê, se distravem, porque é o como a vida dá jeito, tá? Se percebam, se
percebam muito, analisem o jeito que era a infância de vocês, analisem o jeito que foi os outros trabalhos que vocês já tiveram até aqui, as situações que vocês tiveram, como eram os relacionamentos, etc., para ver o que tudo isso pode estar gerando de impacto nas decisões que vocês vão tomar agora e nos pensamentos, nos comportamentos que vocês têm. Sabotador é comportamento. Sabotador é pensamento que vem o comportamento que eu tenho depois, tá? Então, analisem tudo isso, pensem em tudo isso. E não... Esse daqui, como a Jo falou, é o que mais sofre, tá? É o que mais sofre, porque ele fica ali preso na mente dele, ele fica ali achando que consegue tudo, que ele tem que fazer tudo, que ele é o cara, o dono do conhecimento, e ele fica ali sofrendo uma vida frustrada, uma vida pesada. É aquela pessoa que é chata aos olhos das outras pessoas e tem um coração gigante, só que aos olhos das outras pessoas é uma pessoa chata, uma pessoa racional demais, fria demais, ignorante demais. E aí tu sofre muito mais por causa disso, porque ninguém vai gostar de ti. Vai ser uma pessoa porreta, ninguém vai querer tudo do lado delas. Então, comecem a se perceber, sabe? Comecem a perceber os mínimos detalhes. Aceitem que pessoas falham. Aceitem que vocês podem falhar também. Que a gente falha, a gente é ser humano. A gente falha mesmo. E a gente tem que falhar para saber como acertar. Não é obrigatório falhar. Mas se tu falha, tu já sabe que pelo menos desse jeito não dá para fazer. Tem mais uns 1000 outros aqui que dá para fazer. Mas pelo menos aqui não dá mais. Então, se permitam falhar para conseguir corrigir. Permitam que outras pessoas falhem. E deleguem, sabe? Confiem nas pessoas. Tem gente que faz coisa muito melhor do que vocês fazem. Como eu falei, às vezes vocês acham que vocês são bons fazendo negócio, mas tem gente melhor que vocês. Imagina aquilo que vocês não são bons. Tá? Jo, quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Senão vamos finalizar já. Não, é isso. Já completou. Tá perfeito. Jo. Gente, Jo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada por estar compartilhando teu conhecimento, tua sabedoria, tuas experiências, tudo. Muito obrigada. E, gente, muito obrigada por vocês terem entrado aqui na live. Muito obrigada pela interação. Muito obrigada por tudo. E agora vamos lá. A gente tem uma semana incrível pela frente. Hoje é segunda-feira, dia de botar a pau na máquina, fazer acontecer. E se percebendo, não se deixando sabotar pra gente deixar que a nossa vida ela flua com mais facilidade, tá? Porque se a nossa vida não estiver fluindo com facilidade, a gente tá morrendo, tá? Ou a gente vive, ou a gente morre. Esse termo não existe. Então, ou a gente faz a nossa vida fluir com facilidade, ou senão as coisas elas vão se tornando pesadas e isso daqui a gente caminha para a morte, tá? Porque o nosso corpo adoece, nossa mente adoece, a gente vai caminhando mais para uma vida não vivida e isso é a morte, tá bom? Então, gente, bora lá, bora fazer uma semana incrível, bora fazer acontecer, tá? Vamos se perceber, vamos deixar a vida ser bonita pra gente e vamos viver, tá? Beijão para todo mundo, excelente semana, excelente dia. Vamos lá. Tchau, tchau.